Você vive com a cabeça cheia? Eu conheço um monte de gente que passa o dia inteiro pensando nas tarefas que tem para fazer e na conta que tem que pagar, em um monte de coisas que estão chegando essa semana, e chega no final do dia, elas estão simplesmente atropeladas por uma estafa mental que elas não conseguem nem explicar de onde veio. E se você quer viver mais em paz, no vídeo de hoje eu vou te contar como fazer isso em 3 simples passos. Passo número 1. Se você acompanha esse canal ou outros conteúdos de organização, você provavelmente já está familiarizado com a ideia da captura, que é você anotar as coisas que passam pela sua cabeça para você tirar esse negócio de você. O que talvez você não saiba é o porquê que esse negócio é importante. Isso se deve ao fenômeno efeito Zeigarnik, que é a tendência psicológica que nós temos a lembrar repetidamente de tarefas inacabadas. Então, enquanto você não resolver esse negócio dentro da sua mente, a sua mente vai ficar o tempo inteiro te perturbando e dizendo: você precisa resolver esse negócio, você precisa resolver esse negócio, você precisa resolver esse negócio. E uma forma que nós descobrimos empiricamente que ajuda é você escrever isso em algum lugar. Quando você escreve isso em algum lugar, você satisfaz esse viés psicológico em grande medida, o que torna a sua mente muito mais livre. Isso foi amplamente popularizado na Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, que ele fala sobre a questão da captura. Mas tem uma parada que ele não te contou e eu também nunca vi ninguém falando sobre isso, e eu descobri isso de uma forma muito amarga ao longo da minha vida. Que é, se você anota, sei lá, 80% das coisas que você tem pra fazer e você deixa algumas coisas escapar, parece que tá tudo bem, afinal de contas você anotou 80% das coisas que você tinha pra fazer, mas não está. Porque com o tempo o que vai acontecer é que você vai começar a criar desconfiança em relação ao seu sistema de organização, seu sistema de captura. Você vai olhar para aquele papel e você vai falar: não tem tudo aqui, eu não posso confiar nessa parada. E sabe o que vai acontecer? Você vai parar de anotar, você vai continuar com a cabeça cheia e com o tempo isso vai perder o efeito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é garantir que você captura tudo o que passa pela sua cabeça, todas as suas demandas, e ter a certeza de que tudo está anotado, porque se você fizer 80%, com o tempo o negócio vai desandar. O que me leva ao passo número 2. Se você estiver rodeado de uma pilha de papel cheia de anotações, você vai entender rápido como isso não é o suficiente. Você precisa dar o segundo passo depois do seu processo de captura, que é organizar as coisas nos seus devidos lugares. Em geral, tem 2 coisas que você precisa, que é para mim o básico do básico. Em primeiro lugar, um aplicativo de tarefas. O seu aplicativo de tarefas é onde você vai concentrar o grosso dos seus afazeres, e dica pro, você precisa ter muito cuidado com o aplicativo que você usa. Se você tiver tarefas demais em qualquer parte desse aplicativo, a tendência é que ele vire um grande de um cemitério. Tem coisa demais, você começa a ficar com preguiça de gerenciar. Então, independentemente da ferramenta que você escolher, sempre tome o cuidado de colocar dentro de cada caixinha um número manejável de tarefas para que aquele negócio não saia do controle e vire tipo aquela despensa maluca com infinitos acessórios aleatórios que existem na sua casa. E segundo, você precisa de um calendário. Eu não consigo entender como algumas pessoas vivem sem calendário. Tipo, não, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa na terça. Cara, eu não vivo sem meu calendário, porque a vantagem dele é que eu não preciso nem pensar no que eu tenho que fazer. Eu simplesmente abro pela manhã, olho para as coisas que estão no meu dia, e é isso aí. Eu não gasto 1 segundo do meu dia pensando no que é que eu vou fazer hoje, porque tudo isso já está organizado dentro do meu sistema. E isso traz uma paz mental que eu não consigo nem te descrever quão boa ela é. O que me leva ao passo número 3. Às vezes, por mais que tudo esteja capturado e por mais que tudo esteja organizado, ainda assim você vai ficar perturbado, porque você está com a cabeça cheia, porque você sabe que você precisa pensar em algo, mas você simplesmente não encontrou tempo para fazer isso. Isso é uma coisa com a qual eu sofria bastante e mais eu fui percebendo a importância de ter janelas para solucionar esse problema. E existem caras muito famosos, como por exemplo Bill Gates, que se valem das Think Weeks, que são semanas em que esse cara vai para uma cabana com uma montanha de livro e ele usa esse tempo de solitude para ficar pensando e refletindo e sem ter nenhum tipo de distração que atrapalhe ele. Não é exatamente isso que eu faço para uma cabana no meio do nada, mas eu gosto de tempos em tempos incluir dias para pensar ao longo da minha semana.
uma vez por mês mais ou menos, eu gosto de simplesmente tirar todos os compromissos que eu tenho na minha agenda e dedicar aquilo para pensar. Eu inclusive tenho uma lista do pensar dentro do meu aplicativo de tarefas, que são coisas que eu quero dedicar um tempo ali para dar uma pensada, escrever e explorar possibilidades. E essa coisa, por menor que tenha sido, foi algo que me ajudou muito a tirar esse peso de eu preciso refletir sobre coisas, mas eu nunca tenho tempo, e ela tá no fundo da sua cabeça te consumindo o tempo inteiro. Implemente dias para pensar na sua vida, que eu te prometo que eles vão te trazer muita paz. Mas talvez nessa altura você esteja tão sobrecarregado, mas tão sobrecarregado que nem isso dá para você começar a fazer. Se esse é o seu caso, você precisa de ajuda para dar um fim na sua sobrecarga, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te contar.